Oi, pessoal, aqui é a Laura que está falando. E aí, como que vocês estão? Bom, nós entramos finalmente no mês de junho, que é conhecido não só pela festa junina e agora esse ano também pela Copa, né, pelo início da Copa, mas todo ano a gente entra em junho sempre sendo um mês representativo para a comunidade LGBT, né, porque é o mês do orgulho que a gente fala, é o mês do orgulho aqui no Brasil, onde a gente tem a famosa Parada do Orgulho LGBTQIA+. Então esse ano eu vou fazer 2 expressos bem curtinho, um indicando, que vai ser esse primeiro, indicando 3 grandes obras, filmes para você assistir, né, sobre essa temática. E no próximo expresso eu vou indicar 3 séries. Então o primeiro vai ser 3 filmes e depois vão ser 3 séries. Esse ano rolou muita polêmica, né, na parada que aconteceu domingo agora. Acabou de acontecer a parada em São Paulo e sempre foi conhecida por ser uma da, né, é a maior, não é uma das, mas é a maior parada LGBT que tem. Todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar da parada LGBT que acontece em São Paulo, na Avenida Paulista. Mas esse ano aconteceram algumas coisas muito tristes, principalmente em relação ao patrocínio, ao apoio à parada. Nós já tivemos vários atores e atrizes que participaram, a gente já teve o elenco de Sense8 participando da parada. Nós tivemos cantores famosos que participaram, que passaram, né, pelos trios elétricos da parada. Só que desde o ano passado, desde 2025, a parada LGBT de São Paulo, ela vem sofrendo ataques, né, e eu vou explicar um pouquinho mais por que isso está acontecendo. Não é coisa da nossa cabeça, é coisa que tá sendo escancarado aí na internet, sabe? Que eles estão falando isso, as marcas, elas estão deixando de apoiar e isso é muito triste, é muito revoltante também, e a gente tem que falar sobre isso. Então, antes de eu indicar, né, os 3 filmes, só vou contextualizar para vocês um pouquinho sobre o que tá acontecendo. Então, esse ano aconteceu a 30ª Parada do Orgulho LGBTQIA+, em São Paulo. Ela foi realizada, como todo ano acontece, né, lá na Avenida Paulista, com vários trios elétricos, mas esse ano teve redução no apoio privado e uma estrutura menor. Então, a edição deste ano teve 4 marcas como patrocinadoras, gente. Tipo, você falar 4 marcas é muito pouco em comparação do que já teve antes. Toda vez que a gente entrava no mês de junho, as marcas já logo corriam para mudar o logo e colocar o logo com a bandeira, né, do arco-íris, e sempre fazia, ainda mais que junho também é o mês do Dia dos Namorados, então eles sempre faziam esse link, né, e esse ano parece que tá, sei lá, parece que eles estão maquiando isso, sabe, de que eles não estão dando importância. Então 4 marcas somente patrocinaram a parada, e o número representa uma queda em relação a 2025, né, quando a lista pública de patrocinadores e apoiadores reunia 11 empresas. E no meio a gente tem empresa de bebida, né? A gente tinha Pinterest, que não tá também esse ano, que não sei porque é muito estranho, sendo que o Pinterest sempre teve, né? A comunidade LGBT sempre teve esse apoio. Outras marcas de bebidas também sempre apoiaram. Spotify também sempre apoiou. Então é muito esquisito, sabe? O que tá acontecendo. Então a parada de 2026 também teve uma redução na questão dos trios elétricos. Esse ano teve 6 trios elétricos a menos. Então nesse ano tivemos 14 trios elétricos e em 2025 foram 20 trios elétricos. Então, pra você ver, tipo, como a mudança, ela é muito grande, né? Porque de 20 para 14 é uma queda grande, né? Então, a organização afirmou que a edição ela é realizada em um momento de mudanças no apoio corporativo às pautas de diversidade, que a gente traduz, né, na redução de investimentos empresariais à temática da diversão e inclusão. Ou seja, as marcas elas não querem estar atrelando o nome delas a temática da diversidade e inclusão. E esse ano de 2026, a temática da parada foi justamente a 30ª edição, né? Então teve como tema 30 anos da parada em São Paulo. A rua convoca, a urna confirma. Porque esse ano também, lembrando, a gente tem eleições, né? Então parece que tudo tá linkado. Então a proposta da organização era conectar a mobilização nas ruas, a participação política e ao voto com instrumento, né, de defesa de direitos, principalmente
longe da população LGBTQIA+. Então, os organizadores afirmaram que a parada enfrenta quem tenta derrubá-los desde a primeira edição e relacionam esse movimento a uma onda conservadora que busca promover o retrocesso de direitos conquistados. Todas essas falas citaram a tentativa de restringir a presença, né, de jovens e retirar o evento, principalmente de vias públicas. Então, o tema desse 30º, né, aniversário da parada ganhou força depois que a Câmara Municipal de São Paulo aprovou em primeiro turno, no dia 20 de maio, o projeto que restringiu a participação de crianças e adolescentes em eventos LGBTs e determinou que atos desse tipo sejam realizados em locais fechados. E a concentração começou normal no domingo às 10 horas na Avenida Paulista, em São Paulo, como todo ano acontece do mesmo jeito. Os trios elétricos passaram, tudo aconteceu normal, né? Foi bonito de ver, mas é muito triste ao mesmo tempo ver essa perda de vários apoiadores, a redução dos trios elétricos, né? E um outro ponto também que a gente teve redução, já que eles reduziram trios elétricos, né? E também o espaço onde a parada ia passar lá em São Paulo, né? Também teve a redução de artistas, né? Que participam todo ano ou que são convidados, né? Exclusivamente para participar da parada. Então, esse ano nós tivemos pouquíssimos cantores de nome, né? De peso também, que sempre conseguiam trazer, mas aconteceu, né? A gente teve Pablo Vittar, a gente teve Urias, mas o recuo no apoio à parada se dá a um contexto mais amplo de pressão sobre políticas corporativas de diversidade. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, porque tudo que acontece nos Estados Unidos, ele sempre rebate aqui no Brasil, infelizmente, né? Tem muita gente que puxa-saco dos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump, que é um republicano, ele proibiu empresas com contratos federais de adotarem programas de diversidade, equidade e inclusão e determinou que órgãos federais encerrassem iniciativas de qualquer tipo parecido. Então, o movimento também chegou ao setor privado, né, que em fevereiro de 2025, do ano passado, o Citigroup anunciou que deixaria de exigir diversidade em lista de candidatos a vagas e em bancas de entrevistadores. Mas, apesar da redução em patrocínios, a parada segue com impacto relevante na economia paulistana. Em 2025, por exemplo, ano passado, o evento movimentou cerca de 548,5 milhões de reais e elevou a ocupação hoteleira, né, de hotéis da capital para aproximadamente 80% e registrou gasto médio estimado de R$ 1.900 por pessoa, segundo dados divulgados pela organização. Então, a edição de 2026 também teve, né, um aquecimento oficial na Festa Black, lá no estádio do Corinthians, em 5 de junho. E parte da renda da bilheteria foi destinada ao apoio LGBT São Paulo, que é responsável pela realização da parada todo ano, né? Então, assim, apesar deles reduzirem os patrocínios, deles reduzirem o número de trios elétricos e principalmente de artistas que participam, né? De não trazerem, reduzirem o cachê, né? Dos artistas e não trazerem artistas grandes, a parada LGBT continua sendo, né? Um dos eventos que mais traz relevância econômica, né, para São Paulo, porque eles movimentam, muita gente vem de fora, né, muitas pessoas vêm de outras cidades, vêm de outros estados, porque sabem que a parada LGBT de São Paulo é a maior que tem, ela é conhecida mundialmente, todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar. Acontecem paradas LGBTs em outros países também, mas todo mundo sabe, né, que a mais famosa, né, e que sempre tem momentos icônicos, porque os trios elétricos são absurdos, são lindos, né, e é muito bonito você ver toda a diversidade acontecendo na rua. É tipo um grande carnavalzão, né? Tudo que acontece em fevereiro no carnaval, acontece a mesma coisa, só que com muito mais diversidade. Então, mesmo eles querendo nos calar, a gente continua dando economia, né? A gente continua fazendo a economia crescer em São Paulo. Bom, mas passado todo esse contexto, essa revolta, eu vou indicar pra vocês 3 grandes obras, 3 grandes filmes pra vocês assistirem no mês do orgulho, que vale muito, muito a pena o seu play. Bom, não tem como eu falar sobre grandes obras LGBTs e não mencionar Moonlight, esse filme que eu já comentei algumas vezes, a gente já falou sobre ele, principalmente porque ele ganhou Oscar, né? A gente já falou aqui no podcast, mas eu tenho que mencionar ele de novo, gente, porque é um filme muito lindo e muito relevante. E pra quem não lembra, Moonlight
Noite, né, ou Sobre a Luz do Luar. É um filme dirigido pelo Barry Jenkins e que acompanha 3 fases da vida do Chiron. E é aí que pega a gente, sabe? Porque a gente vê a infância do Chiron, onde ele sofre muito bullying na escola por ele ter um jeito meio afeminado, por ele não ter a presença do pai, por ele ter uma mãe que é viciada em crack, então ele tem muita dificuldade de ter esse amor materno dela. Aí depois a gente acompanha a adolescência do Chiron, onde ele começa a entender um pouco mais quem ele é, só que mesmo assim ele esconde aquilo, porque ele mora num bairro extremamente perigoso e preconceituoso de Miami, e daí é quando a gente chega na parte, né, no ápice do filme, que é a parte final, que é a vida adulta dele, né, e principalmente aborda, né, essas lutas com a identidade dele, com a identidade preta, com a sexualidade dele, que você percebe o filme inteiro, né, até tem uma cena linda dele com o amigo dele, mas ele esconde muito aquilo, porque justamente por isso, por causa do peso dele crescer em um bairro pobre de Miami e extremamente preconceituoso com homens gays e qualquer, também acho que mulheres lésbicas também, se caso tivessem no filme retratando, mas é um filme muito forte, muito emocionante. Ele foi vencedor de Oscar de melhor filme em 2017, então vale demais o seu play, ele vale muito a pena. Tá disponível na Netflix ou na Prime Video, se caso você quiser assistir, mas é muito a minha indicação. A música também, a trilha sonora desse filme é maravilhosa, mas eu acho que essas 3 fases, né, que mostra essas 3 fases, gente, é impossível você não se emocionar. A segunda obra que eu vou indicar pra vocês, eu acho que é um filme muito pouco falado e tem bastante crítica, né, sobre esse filme, sobre como eles retratam, né, a sexualidade nesse filme, mas foi um dos primeiros filmes que eu assisti, gente, nessa temática de LGBT. É um filme de 2012, tá? Já faz um tempinho. Chama Tomboy. Se você nunca ouviu falar de Tomboy, ele conta a história da Lori, tipo como se fosse meu nome, só com E no final, não é Laura, é Lori, que é uma garota de 10 anos. Então você imagina, uma menina de 10 anos, onde você não tem o corpo formado ainda, porque ela não menstruou, então ela não tem, né, as partes femininas formadas, então você não consegue identificar se é um menino ou se é uma menina. Então ela é uma garota de 10 anos que vive com os pais e a irmã caçula, e a família se mudou há pouco tempo e com isso não conhece os vizinhos. Um dia a Lori resolve ir na rua e conhece a Lisa, né, uma amiguinha dela, que acaba se apaixonando por ela, mas não pela Lori, pelo estilo de menino, entendeu? Porque ela acha que é um menino, porque ela confunde, né, a Lori com um menino. E daí a Lori, que usa o cabelo curto e gosta de se vestir com roupas masculinas, aceita essa confusão e diz que o seu nome é Mikkel. Então ela mente, porque ninguém sabe da história da vida dela e nem dos pais, porque os pais não conhecem nenhum dos vizinhos, né? Então, assim, pra ela é muito fácil. Então ela fala que o nome dela é Mikkel. Então ela leva uma vida dupla, já que seus pais não sabem da sua falsa identidade, e ela deixa a amiguinha dela, a Lisa, se apaixonar por ela, né, como Mikkel, e ao mesmo tempo ele, o Mikkel, começa a gostar de ser o Mikkel. A homossexualidade, ela já foi retratada no cinema de várias formas, seja estereotipada ou com uma abordagem um pouco mais séria, que nem eu falei, né, por exemplo, em Moonlight. Mas em Tomboy entra nesse universo trazendo como novidade a idade da protagonista, principalmente, que nem eu falei pra vocês. Uma pré-adolescente que ainda não tinha impulsos sexuais, né, não tinha o corpo formado, e ela simplesmente gosta de se vestir como um menino e de ficar entre eles, principalmente, sem intenções ocultas. E é o tomboy do título, o termo dado a garotas que seguem traços masculinos, que é um termo que é usado até hoje. Então o curioso é que, apesar de revelada no próprio título, o filme mantém essa dubiedade, né, de início, de tipo, se é um menino ou se é uma menina. O cabelo curto, as roupas típicas de qualquer garoto servem de contraste com os traços delicados do rosto, de forma a provocar no espectador, quem tá assistindo, a dúvida sobre qual é o sexo da criança retratada. Então a resposta vem de forma mais explícita possível, que é uma rápida cena após o banho dela, onde o corpo dela é revelado, mas de uma forma muito simples e discreto, sem mostrar nada, porque, lembrando, é uma criança de 10 anos. Então a preferência em lidar com garotos ganha tons mais sérios quando a Lori diz ser um menino, que é o Mikkel, para as crianças da vizinhança que ela acabou de se mudar. Então para ela é a consagração de uma vontade interior, tipo, é o que ela sempre, é o que ela queria, entendeu? Só que na cidade antiga ela não podia ser assim, porque todo mundo sabia que ela era Lori. Então aquilo foi meio que uma libertação para ela. Então, levando uma vida dúbia, tipo, dupla personalidade ali, já que seus pais não sabiam de nada sobre a sua nova identidade, ela busca meios para driblar problemas óbvios da anatomia de forma a manter o
contato com esses novos amigos. Então a situação fica ainda mais perigosa quando a Lisa, que é a amiguinha dela, ela se apaixona por ele, pelo Mikkel. Daí que começa a meio que, tipo, o Mikkel e a Laurie, né, começa a ficar, peraí, mas uma hora isso vai dar merda, porque uma hora ela vai perceber quem eu sou. Então Tomboy chama atenção por ser um filme que aborda o homossexualismo sem levantar bandeiras ou até mesmo envolver a questão sexual, que é algo raríssimo nos filmes. De forma naturalista, pode ser apontado com os primeiros indícios de um conflito interno entre quem é e quem gostaria de ser. Então é um filme também que vale muito a pena o seu play. Ele é um pouquinho difícil de achar, né? Eu acho que vai ter que procurar aí de umas formas um pouco mais piratas, porque não está em nenhum lugar pra assistir. Mas é um filme que vale muito a pena. Ele é muito bonitinho, né? E que nem eu falei pra vocês, ele retrata a homossexualidade de um jeito muito diferente. E por último, um filme que eu também assisti faz muito tempo, né? Ele é um filme de 2018, mas é um filme muito bonito, que me tocou muito, né? E principalmente acho que por eu ser bióloga também, acho que eu gostei mais por causa disso. Tell It to the Bees, ou em português, Fale com as Abelhas. Também não tem muitos lugares pra assistir, mas tem como você alugar na Prime Video, ou quem tem o plano da Claro TV, né? Tem como você conseguir também. Mas conta a história da Jean e da Lydia. A Jean, pessoal, é interpretada pela Anna Paquin. Pra quem lembra das antigas, ela é a nossa vampira dos X-Men antigos, sabe? Aquela atriz que faz a vampira em todos os filmes antigos do X-Men. Então é ela. Acho que ela fez bastante filme nos anos 2000 e ali no começo dos anos 2010. Esse filme de 2018, né? Então ela interpreta a Jean, que é a personagem principal. E depois da morte do pai dela, ela é uma médica, né? Que acaba voltando pra sua cidade natal pra assumir as funções do pai que acabou de falecer. Aí quando ela chega na casa do pai dela, ela conhece o Charlie, que é um menininho, uma criança, e a sua mãe, a Lydia. E a vida dela toma um rumo inesperado que coloca a carreira dela e a reputação principalmente em risco, porque ela é uma médica muito conhecida, imagina, numa cidade interior, nos anos, sei lá que ano que se passa esse filme, mas é muito antigo. Os homens já olhavam estranho pra Jean por causa dela ser uma mulher solteira, né? Ela nunca ter casado, não ter namorado, nunca ter se relacionado com um homem. E daí quando ela começa a ter essa aproximação pela Lydia, que trabalha lá na casa do pai dela, as pessoas começam a estranhar, sabe? Os homens começam a falar sobre isso e elas aí, né, sofrem um preconceito gigantesco nesse filme, até um assédio. Mas é um filme muito bonito, que tem uma relação muito bonitinha com as abelhas. Acho que é por isso que eu gosto. E vale muito a pena vocês assistirem também. São 3 grandes obras. Eu só citei 3, mas eu sempre tô falando sobre filmes com temáticas LGBTs, filmes brasileiros, filmes que não são americanos, né, norte-americanos. E a gente sempre tá indicando aqui, mas eu acho que essas 3 obras vale muito a pena você dar o play, principalmente no mês do orgulho. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessas indicações. E no próximo Expresso eu vou indicar a minha indicações de 3 séries pra vocês assistirem no mês do orgulho. Muito obrigada por ter ficado até aqui comigo e até o próximo Expresso. Tchau, tchau.